Vamos ouvir o Evangelho? Então se aproximou Pedro e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 77 vezes. E graças a Deus, vamos nos sentar. Hoje nós vamos falar sobre 2 assuntos, os 2 bastante ligados um ao outro. É o perdão e a indulgência. Tanto o perdão quanto a indulgência, eles estão fundados no mesmo princípio, que é o princípio do amor ao próximo. E o amor, ele pode resumir todos os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós temos as 3 revelações, nós sabemos que primeiro Deus se revelou à humanidade através de Moisés, trazendo uma lei, trazendo a disciplina, um código rigoroso, um código mosaico, e depois veio Jesus trazendo a lei do amor. Então, todos os ensinamentos de Jesus, eles podem ser resumidos como o amor ao próximo. E hoje o que nós vamos falar é sobre o perdão e a indulgência, que são 2 faces do amor ao próximo. Primeiro, quando nós partimos da definição de caridade, a definição de caridade pelos Espíritos, no livro dos Espíritos, Allan Kardec, é a seguinte: caridade é ser bom, é ser benevolente com o próximo, é perdoar as ofensas e ser indulgente com as imperfeições. Então nós vemos aqui que a importância do perdão e a indulgência na caridade. E a caridade, ela é o amor ao próximo colocado na prática. Então, quando nós somos caridosos, quando nós somos indulgentes, nós estamos amando o nosso próximo. Então, isso mostra o grande valor dessas 2 coisas, que é o perdão e a indulgência. E o que é o perdão? O que mais dificulta o perdão? O que torna o perdão difícil é o nosso orgulho. O orgulho, que é um dos maiores problemas, um dos maiores vícios do ser humano, porque ele causa uma série de outros vícios, uma série de outros defeitos, e ele também é a causa de muitos dos nossos erros. Não é diferente no caso do perdão, pois eu deixo de perdoar o meu próximo porque eu sou orgulhoso. Então todos nós devemos olhar para nós mesmos e vamos perceber que em certo momento de nossas vidas, ou até mesmo no presente, deixamos de perdoar porque somos orgulhosos. Porque eu acho que não mereço passar por certo sofrimento, por certa humilhação, não devo passar por algo ruim, porque eu me julgo muito bom. Eu penso, eu sou muito bacana, eu não deveria ter passado por isso. Mas todos nós somos criaturas que já cometemos vários erros, cometemos ainda no presente. E se nós, mesmo no presente, às vezes enxergamos que não somos tão ruins ao ponto de merecer certas coisas, certos sofrimentos, certas dificuldades que nossos irmãos podem nos causar, nós que somos espíritas sabemos que viemos de outro lugar, de uma outra encarnação. Nessa outra encarnação nós temos certeza que praticamos coisas ruins. Então não tem motivo nenhum de sermos orgulhosos. Talvez aquele mesmo que nos faz o mal hoje, ou algo que não seja tão ruim, mas que nos cause um aborrecimento, talvez em outra vida nós fizemos muito mal para aquela pessoa, às vezes muito mais do que ela nos está fazendo agora. Ou então nós estamos passando por aquilo para evoluir, e aquele irmão pode estar sendo usado como instrumento para a nossa própria evolução. Então não devemos ser orgulhosos, pois o maior exemplo que nós temos, que passou por sofrimento e humilhação, ele jamais se queixou disso, que foi Jesus. Então quem somos nós para achar que não merecemos passar por alguma coisa? Se nós estamos passando por
alguma coisa, algum sofrimento ou qualquer dificuldade, é porque nós precisamos e aquilo é justo. O perdão, ele deve ser sincero. Então, de nada adianta eu dizer da boca para fora que perdoo alguém, mas por dentro não perdoar. O perdão só é válido quando ele é sincero, quando ele é do coração. E ele implica necessariamente o esquecimento completo e o esforço para esquecer aquilo. E não ficar trazendo aquele erro do nosso próximo o tempo todo. Às vezes nós dizemos que perdoamos, mas acontece a próxima briga ou qualquer outro desentendimento e nós já começamos a jogar na cara da outra pessoa os erros que ela já cometeu conosco. Então, o perdão deve ser sincero, deve ser de coração e necessita-se um esquecimento completo, um esforço para esquecer completamente aquele erro. Então tem duas formas de perdoar também: o modo sincero, sem humilhar e sem segundas intenções, como não querer aparecer. E outra forma de perdão é aquela forma que nós queremos mostrar que somos bons. Então queremos ostentar bondade, fazer publicidade, e para isso nós perdoamos na frente de todo mundo, mesmo que por dentro não perdoamos. Então esse tipo de perdão não é válido. O perdão deve ser sincero e jamais deve buscar humilhar aquele que está pedindo perdão. Então, quando alguém pede perdão, ela já está, de certa forma, se humilhando, e é inadmissível que nós, do nosso orgulho, ainda queiramos humilhar aquele irmão. Um esquecimento completo, o perdão verdadeiro, ele é um indício grande de evolução. Então, um ser encarnado, um espírito encarnado, que perdoa sinceramente, perdoa de verdade os erros de qualquer um, ele demonstra um grau alto de evolução, pois ele está sendo caridoso, está amando o seu próximo, está demonstrando uma grande virtude. Nas questões familiares é que nós vemos grandes dificuldades de relacionamento e frequentemente a dificuldade de perdoar. Em todas as famílias existem casos de pessoas que não conversam umas com as outras, que não perdoam erros que às vezes são até pequenos e com o tempo se tornam muito grandes pela ausência do pedido de perdão ou a ausência da iniciativa própria de perdoar de um dos lados. E nós sabemos, nós espíritas sabemos, que frequentemente encarnamos em famílias justamente para reajustes de débitos kármicos. Talvez tivemos alguma dificuldade, algum problema grave em outra vida com algum irmão, e encarnamos como pai, como filho, como irmão, como marido, justamente para estar resolvendo aquelas pendências que vêm de uma outra encarnação. Então é daí que nós vemos as dificuldades de pessoas que deveriam se amar pela proximidade que tem na sua família, mas tem grandes dificuldades de relacionamento. E muitos dizem, e quando dizem isso, dizem com bastante orgulho, cheio de razão, achando que estão certos: eu jamais vou perdoar. Quando alguém diz isso, ela está mostrando, não só para os outros, mas principalmente para ela mesma, para os nossos mentores, para Deus, o tanto que ela é atrasada espiritualmente. Ou então, às vezes dizem: eu perdoo internamente, intimamente, mas jamais vou reconciliar com aquela pessoa. Isso não é o perdão sincero, isso não é o perdão verdadeiro, que deve ser feito do coração e deve buscar sim a reconciliação.
E tudo isso, o perdão, ele está bastante relacionado com aquele ensinamento de Jesus que muitos não conseguem entender, que ele é um pouco controverso, que é quando Jesus nos recomenda o amor aos nossos inimigos. O amor aos inimigos não é o mesmo amor que nós temos pelos nossos entes queridos, por aquelas pessoas de quem gostamos muito, pelos nossos amigos. Mas o amor aos nossos inimigos, ele é exatamente o perdão, é estar aberto para a reconciliação, é jamais querer causar o mal como vingança para aquela pessoa. Então isso é que é o amor aos inimigos que Jesus nos recomenda. E quando nós perdoamos, nós estamos amando os nossos inimigos. Falamos sobre o perdão. Desculpem. E certo trecho do Evangelho, Jesus nos recomenda reconciliar antes que o adversário nos entregue ao juiz, porque pode ser tarde demais. E aqui no nosso entendimento, está se falando sobre obsessão. Ou então quando nós deixamos de pedir perdão para quem fizemos o mal. Então se eu fiz o mal para alguém, eu devo buscar pedir perdão também. Quando eu deixo de perdoar, quando eu deixo de pedir perdão, eu estou causando, na nossa visão espírita, um karma que vai me levar para outras encarnações. E aquilo vai necessitar de reajustes que pode causar grande sofrimento. Em outro trecho, é quando Jesus nos disse: se você estiver no altar, oferecendo as suas oferendas diante do altar, e se lembrar que algum dos seus irmãos tem alguma coisa contra ti, para de fazer imediatamente o que você está fazendo, vá e se reconcilie com ele. Então olhem que interessante. Jesus aqui hoje nos mostra a urgência de pedir perdão e a urgência de perdoar. Hoje, é claro, nós não fazemos ofertas no altar, mas naquela época Jesus estava no mundo dos judeus que faziam. E isso para nós hoje significa que se nós estivermos aqui, mesmo no templo, fazendo nossas orações, participando dos nossos trabalhos, e se lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra nós, e principalmente se nós sabemos que fizemos alguma coisa de ruim com alguém, nós devemos imediatamente buscar reconciliação e buscar o perdão. Jesus aqui nos mostra a urgência de pedir perdão e de se reconciliar, pois aquilo, quando mais o tempo passa, fica mais difícil de voltar. Então, quando o perdão, quando o erro ele é atual, ele ainda é de certa forma fácil de perdoar. Mas quando o tempo vai passando, o nosso orgulho vai crescendo e todos os modos de fazer aquele perdão e aquela reconciliação se tornam mais difíceis. É por isso que nós vemos pais e filhos que não se conversam há anos, irmãos que não se conversam, e às vezes por motivos tão fúteis que talvez uma pequena conversa num momento oportuno teria acabado com aquilo. Mas como o tempo vai passando, a estrada fica mais difícil de voltar e não há reconciliação. E nós testemunhamos várias pessoas que deviam se amar, tendo inimizades que vão muito além, questão de tempo, e tem uma origem muito fútil, uma origem muito pequena. E a indulgência? O perdão, é óbvio, ele é perdoar os erros do nosso próximo, mas a indulgência, ela pode ser explicada muito bem naquele trecho em que Jesus disse: não olhe o cisco no olho do seu irmão, antes de olhar a trave, o tronco que você tem no seu olho.
que isso quer dizer? Nós devemos, antes de julgar, antes de perceber, antes de ver os defeitos e os erros do nosso próximo, nós devemos olhar os nossos próprios erros, nossos próprios defeitos. E nós temos vários erros, vários defeitos. Todos nós somos imperfeitos, que estamos buscando a nossa evolução. Mas todos nós viemos de outras encarnações, temos vários vícios e várias virtudes, cometemos vários erros e continuamos cometendo. Então, antes de olhar os erros de qualquer outra pessoa, nós devemos olhar para o nosso. E o que nos impede de enxergar os nossos defeitos e os nossos erros é exatamente também o orgulho que embaça a nossa vista, torna a nossa vista obscura e nos faz enxergar muito melhor do que nós realmente somos. Então nós temos uma facilidade grande em ver o erro do próximo, mas não temos essa facilidade de ver nossos próprios erros, por causa do orgulho. Então, nós devemos olhar para dentro, olhar para as nossas atitudes, fazer nossos exames de consciência, e vamos ver que frequentemente os erros e os defeitos que nós atribuímos ao nosso irmão, nós cometemos frequentemente muito maior frequência que eles. Um grande exemplo de indulgência nós vemos de Jesus em relação à mulher adúltera. Então havia na cidade uma mulher que havia praticado adultério, estava em vias de ser apedrejada, quando aparece Jesus, quando ela é levada para Jesus. E o que aquelas pessoas disseram? Disseram, essa mulher foi pega em adultério. E Jesus, ele naquele momento, ele faz aquela pergunta célebre. Ele fala aquela frase muito bacana: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nenhum daqueles que estavam presentes atiraram a sua pedra, porque Jesus naquele momento mostrou para todos que todos tinham seus erros. E ninguém condenou a mulher naquele momento. Em seguida, Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Jesus, do mesmo modo que ele nos deu uma lição de indulgência, uma lição de tolerância, ele nos ensinou a não julgar, ele deixou claro que o que é errado não deve ser feito, o que é ruim não deve ser feito, mas ele nos ensina a não julgar. Quando ele disse não peque mais, ele está mostrando: o que você fez foi errado, não faça mais isso. Mas ninguém aqui te julgou, porque todos eles também têm os seus erros. Então é isso que nós devemos fazer: buscar não julgar o nosso próximo, não ficar observando os erros do nosso próximo, antes de observar os nossos, principalmente. E nós devemos ser mais severos, ser mais rigorosos conosco do que com os outros, porque assim nós vamos evoluir. Se eu exijo de mim, eu estou evoluindo. Quando eu procuro enxergar os meus defeitos e não admitir que eu faço aquilo. E tudo isso não quer dizer que nós não devemos corrigir os erros do nosso próximo. Pelo contrário, em muitos casos é até mesmo uma obrigação, como um pai que vê um filho cometendo os seus erros, ele deve educar aquele filho, então para isso ele tem que ensinar. Todos nós, quando temos um amigo que vemos cometendo erros, nós devemos sim orientá-los. O que nós não devemos é julgar, procurar divulgar aqueles erros, a famosa maledicência. É isso que nós não devemos fazer.
O arrependimento. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós percebemos, isso fica muito claro, em duas partes. Primeiro nós pedimos a Deus, perdoe as nossas dívidas. Então o reconhecimento do erro, ele já é o início da reparação daquele erro. Eu começo a corrigir aquele erro naquele momento. Se eu percebo o meu erro, peço perdão ainda em vida, eu posso corrigir aquele erro, principalmente praticando a caridade e não cometendo aquilo de novo e buscando me reconciliar com quem eu errei. Se eu percebo o meu erro apenas como espírito, o arrependimento também ele é grandioso, porque eu posso encarnar novamente para corrigir aqueles erros. Então é dessa forma que o arrependimento nos eleva. Nós pedimos também, não nos deixeis cair em tentação. Do mesmo modo que nós pedimos o perdão, nós pedimos a Deus para não nos deixar errar mais. E quando nós buscamos não errar mais, nós estamos também evoluindo. Então, dessa maneira, retomando tudo que foi dito hoje, nós demonstramos a importância do perdão e a importância da indulgência, considerando a importância também de pedir perdão e se arrepender pelos nossos erros. Principalmente esses dois primeiros, que é o perdão e a indulgência, eles estão bastante ligados ao amor ao próximo, lembrando aquela definição de Kardec, dos espíritos a Kardec, de o que é a caridade. A caridade é ser bom, a caridade é perdoar as ofensas e ser indulgente com as imperfeições. Então, quando nós perdoamos, quando nós somos indulgentes e quando nós pedimos perdão, nós estamos evoluindo, nós estamos amando o nosso próximo. Senhor, eu agradeço a todos.